Vamos lá, mais rápido do que imediatamente, meu filho. Vamos logo para esse segundo vídeo, que nesse agora vamos falar sobre a classificação dos triângulos, como é que eles são chamados e quais as suas características. Vamos lá. Eu posso classificar um triângulo a partir de dois princípios, ou perante seus lados ou perante seus ângulos. Como é que seria a classificação perante seus lados? Classificação perante seus lados. Ele pode ser classificado como escaleno, isósceles e equilátero. Então, um triângulo ele pode ser chamado de escaleno, isósceles e equilátero. O que seria cada um deles? O triângulo ele será dito como escaleno quando ele apresenta três lados iguais. Ele será chamado de escaleno quando ele apresenta, aliás, três lados distintos. Ai, 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 meu Deus. Vamos lá. Três lados distintos. Obrigatoriamente, ele também terá três ângulos distintos. Perfeito? Ele também terá três ângulos distintos. Uma forma daqui de mostrar o triângulo escaleno seria o triângulo, por exemplo, 4, 5 e 6. De unidades 4, 5, 6, de 4 unidades, 5 unidades e 2 unidades. Perfeito? Consequentemente, também terá três ângulos diferentes. A gente já sabe disso, né? Se apresenta três lados diferentes, três ângulos diferentes, de acordo com a nossa segunda observação lá do vídeo anterior. Triângulo isósceles apresenta dois lados iguais, apresenta dois lados iguais, não é? O terceiro lado está na categoria do quem diabo se importa, ele pode ser igual ou pode ser diferente. Lembre-se que quando eu não digo a palavra exatamente, subtende-se o uso do pelo menos. Pronto. Se eu tivesse dito assim, ó, é um triângulo que tem exatamente dois lados iguais. Então, eu estou dizendo que dois são iguais e o terceiro é diferente. A partir do momento que eu não disse esta partícula de exclusividade, ou exatamente, subtende-se o uso do pelo menos. Então, quando você diz a frase apresenta dois lados iguais, você está dizendo que ele tem que ter pelo menos dois lados iguais. O terceiro pode ser igual ou pode ser diferente. Não deixará de ser isósceles. Você garantindo dois lados iguais, o terceiro, ó, tô nem aí. Então, um exemplo. 6 unidades e 4 unidades. Perfeito? Esse lado distinto, esse terceiro lado, que não necessariamente é igual, será chamado de base do triângulo. Certo? Então, base do triângulo isósceles é o terceiro lado que não necessariamente é igual. Perfeito? E já no triângulo equilátero, ele apresenta três lados iguais. Três lados iguais. Ou seja, 2, 2
2. Né? 2 unidades. Eu não sei qual unidade de medida que está sendo utilizada. 2, 2, 2. Então, nós podemos afirmar que todo equilátero é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Não é aquele postulado que todo mundo sabe, que todo mundo tem essa premissa, né? Quando o cara fala triângulo equilátero. Ah, todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Todo mundo diz isso. Beleza? Aí vem justamente porque não botou a palavra exatamente aqui. Então, todo equilátero é isósceles. E a recíproca não é verdadeira, ou seja, nem todo todo equilátero é isósceles. Nem todo isósceles será equilátero. Tá certo? Eu botei aqui já para você se lembrar. É quando você for copiar no seu caderninho, copie completo. Beleza? Todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. E aqui, a observação que a gente pode dizer é que o terceiro lado não será necessariamente eu vou até botar assim, não tem que ser distinto. Precisa ser distinto. Ele não precisa ser distinto. Eu posso ter um terceiro lado igual, que é justamente a consequência dessa observação daqui. E lembrando que se eu tenho 3 lados distintos, lembre-se que os 3 ângulos também serão. Ou seja, se eu tenho 3 lados distintos, obrigatoriamente os ângulos também serão distintos. Se eu tenho 2 lados iguais, os ângulos também terão 2 ângulos iguais. O terceiro lado não necessariamente precisa ser diferente. Se for diferente, apresenta 2 lados iguais, eu chamo de isósceles. Se porventura o terceiro também for igual, esse triângulo isósceles vai ganhar um apelido. E o apelido dele é qual? Equilátero. Por isso que eu digo, todo equilátero é isósceles, mas nem tudo que é isósceles será equilátero. Ele tem que ter aquela partículazinha de existência, tá certo? Então, quando eu digo que um triângulo apresenta ângulos de 30 graus, 60 graus e 90 graus, eu já sei que tipo de triângulo é perante seus lados. Porque se ele apresenta 3 ângulos diferentes, eu sei que os 3 lados deles também serão diferentes. Né? Por causa daquela observação do vídeo anterior. Show? E eu também posso classificar perante os ângulos Como é que a gente classifica perante os ângulos? Perante os ângulos, eles podem ser chamados de acutângulos, retângulo
e obtusângulo. Eles podem ser chamados de acutângulos, retângulos e obtusângulos. O que seria um triângulo acutângulo? O que seria um triângulo acutângulo? É um triângulo que só tem ângulos agudos. Lembre-se que da aula anterior, não é no vídeo anterior, no assunto anterior, a gente explicou o que era triângulo acutângulo, o que era um ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo nulo e ângulo raso. Nulo, 0 grau, agudo, de 0 a 90, reto, 90 graus, obtuso, de 90 a 180 e raso, de 180 graus. Ele não pode ter um ângulo nulo e nem pode ter um ângulo de 180 graus. Por quê? Por causa daquela nossa primeira observação, que a somatória dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Se um deles é 180, estragou a brincadeira, porque os outros dois têm que ser igual a 0. Perfeito? Então, triângulo acutângulo só tem ângulos agudos, só tem ângulos agudos. Um retângulo tem um ângulo reto. Ele pode ter 2 ângulos retos? Não. Ele pode ter 3 ângulos retos? Talvez não, né? Porque essa somatória não tem que ser igual a 180. Então, obrigatoriamente, só tem um ângulo reto. E aqui, só ele tem um ângulo obtuso. Ele tem um ângulo obtuso. Ou seja, dos 3 ângulos, eu já sei que 2 são agudos. De 3 ângulos, 2 serão agudos. O terceiro pode ser também agudo, pode ser reto e pode ser obtuso. Se o terceiro ângulo também for agudo, o triângulo é acutângulo. Se o terceiro ângulo for reto, o triângulo é retângulo. E se o terceiro ângulo for obtuso, o triângulo é obtusângulo. Então vai ficar assim. O triângulo acutângulo só tem ângulos agudos, só tem ângulos curtos. Perfeito? Tem um ângulo reto. O triângulo é chamado de retângulo. Ó, A, B e C. Nesse caso é acutângulo, todos os ângulos são agudos. Nesse caso, ó, A, B e C, retângulo. E se porventura ele tiver um ângulo obtuso, eu chamo um triângulo de obtusângulo. O problema é o seguinte, meu filho. Por exemplo, tu tem os ângulos de 30 graus, 60 graus e 90 graus. Os ângulos são de 30, 60 e 90. O triângulo é o quê? É o café retângulo. Show! E perante os lados? Eita! Se os 3 lados são diferentes, o triângulo é? O triângulo é? Isso! Escaleno. Show! Boa! Mas me diga uma coisa, esse triângulo aqui, ó, 4, 5, 6. Eu sei que ele é escaleno, mas o bicho vai ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Como é que você, olhando para os lados, você pode classificar perante os ângulos? De acordo com essa proposta daqui, que se A ao quadrado, A é a maior medida, A é a maior medida, que no triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa, certo?
Se a maior medida ao quadrado for menor do que a soma dos outros dois, o triângulo será chamado de acutângulo. Quando a maior medida ao quadrado for menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo é acutângulo. Se o quadrado da maior medida for maior do que a soma dos outros dois, eu digo que o triângulo é obtusângulo. E se o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, eu tenho um triângulo retângulo. E eu conheço isso daqui, papai. Eu conheço isso daqui. Como é o nome disso aqui? Teorema de Pitágoras. Eu tenho certeza que toda vez que ele falar em triângulo retângulo, que funciona o teorema de Pitágoras. Então, toda vez que você vê algum indício de que ele está falando sobre um ângulo reto, ou ele vai falar a palavra altura, ou ele vai falar de distância de ponta até reta, ou ele fala em perpendicularidade. Toda vez que citar um triângulo retângulo, toda vez que você tiver a deixa de um triângulo retângulo, toda vez que o cara citar isso, velho, automaticamente você pensa no teorema de Pitágoras. É a prova de que aquele triângulo é, na verdade, um triângulo retângulo. Então, a primeira coisa, o cara disse assim, hoje vamos estudar sobre triângulo retângulo. Pitágoras, antes mesmo do cara terminar de pensar, você já está interpretando o teorema de Pitágoras. Ano passado tiveram 2 questões do Enem que a gente só começava a sua interpretação através do teorema de Pitágoras. Uma delas está na apostila, que é o teorema de Pitágoras propriamente dito, que era uma folhazinha de papel que o cara fez uma dobrinha, certo? Tá aí no nosso material, questão do Enem do ano passado. Show? Lindo? Então vamos lá. Podemos classificar perante os lados como escaleno, 3 lados diferentes, isósceles, pelo menos 2 lados iguais, e equilátero, obrigatoriamente 3 lados iguais. Lembre-se que todo equilátero será isósceles. Perante os seus ângulos, podemos classificar como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Bem, na verdade eu já sei que 2 ângulos são agudos de um triângulo. Eu só estou atrás do terceiro. Se o terceiro também for agudo, se só tiver ângulos agudos, o triângulo é acutângulo. Lembre-se que no triângulo acutângulo, o maior lado ao quadrado será obrigatoriamente menor do que a soma dos outros dois. No triângulo retângulo, que apresenta um ângulo reto, o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado, nós chamamos ela de hipotenusa, será igual à soma dos quadrados dos seus catetos, enquanto no triângulo obtusângulo, o quadrado da hipotenusa será maior do que a soma dos quadrados dos catetos, e como o próprio nome já diz, obtuso ângulo, o triângulo apresenta um ângulo obtuso. Perfeito? Só matando aquela duvidazinha, esse triângulo é o quê? Você pensa, 6 ao quadrado, 36, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Eu pergunto, 16 mais 25 é maior, menor ou igual a 36? 16 mais 25 dá 41. Como o quadrado da soma é maior, o quadrado da soma, a soma dos quadrados é maior do que o maior lado ao quadrado, aquele triângulo ele é acutângulo. Show? Lembre-se que na prova do Enem a gente não pode confiar na figura não. Viu? Ele pode desenhar um triângulo acutângulo, mas na verdade está falando sobre um triângulo obtusângulo. A gente já viu o Enem fazer esse tipo de sacanagem. Ei, vamos lá para o terceiro vídeo, que é falando sobre as sevianas. Show? Direto. Tchau.